acompanham. Poxa, a gente está na esperança, né, de que todos tenham lido detidamente o processo, notadamente em uma causa criminal. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, nós temos 16 câmaras criminais. Né? 16 câmaras. Então, são muitos processos criminais. Uma população de quase 46 milhões do estado de São Paulo, e um município com 12 milhões de habitantes. Né? Ou seja, o estado tem 46 milhões de habitantes e o município 12 milhões de habitantes. Né? Então, é muita coisa. Agora, a gente não desconhece jamais as dificuldades que todos os desembargadores têm para poder enfrentar essa matéria, as matérias que julgam. O volume de processo é desumano. É sabido isso já há muito tempo. Mas isso não é culpa da advocacia. Isso não é culpa do advogado. Isso não é culpa do cidadão. O Estado precisa se estruturar mais e melhor, né, para entregar uma prestação jurisdicional de extrema qualidade. Aliás, lá na Constituição, diz com todas as letras, né, tem como princípio a eficiência. Ou seja, como princípio da administração pública, lá no artigo 37, caput, um dos princípios da administração pública é a eficiência. Então, a gente se pergunta, bom, se o princípio é da eficiência, né, e o advogado busca ser efetivo, produzir uma defesa efetiva, usando de todos os meios, de forma objetiva, clara, né, no sentido de convencer o julgador. Aliás, o papel do advogado é convencer o julgador. E a gente até brinca, no meu caso, eu até brinco, nós estamos condenados a convencer. Poxa, mas como é que a gente vai convencer se o próprio desembargador disse que não leu o processo? Eu estou falando aqui, não é de um caso específico. Aconteceu comigo, mas tem acontecido com centenas, talvez milhares de outros colegas Brasil afora. Em São Paulo, então, isso tem sido comum. E aí você diz, bom, mas se você tem 3 desembargadores, são 3 votos. Beleza. Você despacha memoriais, faz sustentação oral e, quando chega no dia do julgamento, o julgador diz que não leu o processo, mas que a leitura do voto do relator é suficiente para ele decidir. Bom, aí a gente tem isso como uma infração, no mínimo, uma infração ética. Por quê? Porque desrespeita, ou melhor, viola, né, os valores básicos, né, de um julgamento. Valores básicos do julgamento, que é justamente o julgador, né, a pessoa que vai julgar, ler o processo. Ler o processo. Eu, quando ouvir aquilo e o desembargador votou, eu disse, bom, esse julgamento é nulo. Esse julgamento é nulo. Porque não é possível se proferir um voto sem ter lido o processo. E o desembargador diz, eu não li o processo, mas estou apto a votar. Como? Pelo relatório ou pelas razões do voto. Tudo bem. É possível isso? Aí alguém há de dizer, Belo, mas pela experiência, julga todo dia matérias semelhantes, ele já tem uma expertise. É assim? Então tá bom. E se fosse você, a pessoa acusada, que estivesse ali dependendo do julgamento eficiente, efetivo daquele julgador? É olhar o outro com os olhos do outro, né?
Ele precisa ter, porque todos os julgadores, quando vão a um julgamento, em cada caso, se a Câmara pauta 5 processos, 10 processos, né? Um volume de processos que ela acredita, porque aí é uma prerrogativa, né, do presidente da Câmara. Tá? Então, na Câmara, né, nos tribunais, ou turma, né, mas é prerrogativa do presidente, né, da turma da Câmara. Só que ele precisa, na realidade, que todos os processos foram dados vistas, né, aos respectivos à respectiva turma julgadora de cada processo, que é justamente para poder você nutrir o julgador, né, de permitir que ele se nutra de conhecimento total dos fatos e dos autos. Mas isso não tem ocorrido e tem sido uma preocupação muito grande de toda a advocacia. E aí a gente, então, aqui a gente, para dialogar, a gente estuda, faz pesquisa, então eu trago alguns livros aqui para que a gente possa ter referência, né, sobre essa situação. Então, a primeira que a gente traz aqui é justamente um livro aqui, ó, Ética na Magistratura à Luz do Direito Comparado, Octacílio Paula, Ética Ética do Magistrado à Luz do Direito Comparado, Octacílio Paula Silva. Onde ele fala aqui, né, da ética, ele fala da ética da magistratura, da necessidade de o julgador ter este compromisso de, enquanto ético, no exercício da função, exercer a atividade jurisdicional conhecendo integralmente aquilo que vai julgar, conhecendo integralmente daquilo que vai julgar. Mas não é pelo ouvir dizer. Você ouviu do relator, mas será que o relator realmente tomou a melhor decisão? Porque se a turma é composta por 3, e aí nós estamos falando do Tribunal de Justiça, ora, se o relator vota e os outros 2 acompanham sem ter lido o processo, isso não é um julgamento justo. Este é um julgamento não só antiético, mas é um julgamento nulo. É um julgamento nulo. Ou seja, por vezes você tem um revisor, e às vezes você não tem um revisor. Tá? E aí, quando você não tem um revisor, você tem 2 desembargadores que acompanham o voto sem ter lido o processo. E aí fica a indagação, é ético ou não é ético isso? É uma infração aí que deve ser apurada pelo Conselho Nacional de Justiça? Bom, o Conselho Nacional de Justiça tem o seu Código de Ética da Magistratura Nacional, né? O Conselho Nacional de Justiça. E lá no artigo 24 do Código de Ética, no seu artigo 24 do Código de Ética citado, diz o seguinte, da prudência, né? O magistrado prudente é o que busca adotar comportamentos e decisões que sejam resultado de juízo justificado racionalmente, após haver meditado e valorado todos os argumentos e contra-argumentos disponíveis à luz do direito aplicável. Ora, com todo respeito, como é que vai se proceder a algum tipo, né, de julgamento justo, racional, justificável, né, à luz do direito aplicável, se
o juiz não leu o processo. Como é que vai? Como é que é possível isso? Não é possível e vamos falar a realidade, né? Não é possível. Não é possível. Né? Então, a gente ainda aqui dialogando com os livros, né? A gente vem aqui para o outro livro bastante festejado, é um livro antigo, de 1966, né? O Juiz, tá? O Juiz, de Edgar Moura Bittencourt, ok? É um livro bastante festejado. E aqui, o Edgar Moura Bittencourt, ele cria 20 mandamentos do juiz. Nós, advogados, temos lá os nossos 10 mandamentos do Eduardo Coutrou. E o Edgar de Moura Bittencourt confeccionou os 20 mandamentos do juiz. E um dos mandamentos que aqui nós vamos utilizar é justamente o mandamento de número 15, que diz: todas as peças tu lerás, lenta e cuidadosamente. Repito, todas as peças tu lerás, lenta e cuidadosamente. Aqui. Então, como é que alguém exerce a jurisdição sem ter lido os autos? Como é que se sente habilitado para julgar um feito sem ter lido os autos? E mais, nós estamos falando aqui, não importa qual é a matéria, mas a criminal, então, é uma das mais absurdas. Porque se trata da liberdade do cidadão, e ele está em segunda instância ali, buscando convencer os 3 julgadores de que as razões do recurso dele devem ser providas. Agora, se só um lê, relata, e os outros 2 acompanham, com todo respeito, isso não é um julgamento. Belo, mas funciona assim, sempre funcionou assim. Então, a gente precisa mudar. Mas os desembargadores não têm tempo, porque eles precisam julgar outros processos. Enquanto, então, a gente continua fazendo julgamentos antiéticos. Ou seja, o procedimento aqui vale tudo para julgamento. Julgamento precisa ter ética, precisa respeitar os valores constitucionais, os valores sociais, os valores da nossa sociedade, os valores racionais e, sobretudo, os princípios constitucionais. Eu quero um julgamento célere, mas eu não quero um julgamento injusto. E quando eu vejo essa fala, sem, assim, nenhuma preocupação por parte do julgador. Não, eu não li o processo, mas estou habilitado para julgar com base no que eu ouvi do relatório, ou do relator, ou da relatoria. Então, aquele julgador que deveria ler detidamente o processo, já que a função, em segunda instância, é revisora da decisão de primeira instância. É revisora. Então, alguém está inconformado. E no caso do processo criminal, alguém está preso, ou está na iminência de ir para a cadeia, ou vai ficar por muito tempo na cadeia se mantida a condenação. E aí, é papel do desembargador ler o processo. Exigir menos que isso, com todo respeito, não satisfaz os mínimos critérios de justiça humana, sobretudo. Se não há tempo hábil para ler todos os processos do qual o desembargador participa, então a gente precisa rever imediatamente a situação, porque estão
estamos produzindo julgamentos injustos. Julgamentos injustos. E isso é ruim, isso é desumano e inconstitucional, na medida em que o sistema de segunda instância é para rever a decisão recorrida, se ela está certa ou não. Mas a gente verifica que não se há, né, de que não se tem uma preocupação, em segunda instância, de proceder a um julgamento nos mínimos detalhes. É tanto que essa primeira parte, nós estamos aqui iniciando uma live com a primeira parte, mas nós faremos outras, né, outros programas também ainda sobre a ética no Poder Judiciário, tendo em conta várias decisões judiciais que estão em dissonância, né, ou seja, contrariando a ética, né, e desrespeitando assim o próprio Estatuto da Magistratura e a própria doutrina da judicatura. A própria doutrina da judicatura. O nosso querido eterno desembargador escreveu uma obra que é Adalto Suanes, Os Fundamentos Éticos do Processo Penal. Os Fundamentos Éticos do Processo Penal. E aqui, o Adalto Suanes, ele é feliz, né, quando a obra é um conjunto de artigos, e em um desses artigos, ele deixa bem claro que, quando a decisão viola o devido processo legal, é uma decisão antiética. E aí, aqui, por quê? Porque não segue os fundamentos, ou seja, a ética é violada porque não se segue os fundamentos éticos do devido processo legal. E o devido processo legal exige, dentro dessa estruturação do Poder Judiciário, que hoje o colegiado se manifeste com conhecimento da causa. Mas o desembargador tem 30 anos, tem 40 anos. Sim, mas as causas mudaram, novos tipos penais surgiram, novas questões nasceram. E é por isso, e como sempre foi, nenhum caso é igual ao outro. Existem peculiaridades e circunstâncias de cada caso. E é por isso que, no criminal, sobretudo, se exige uma análise detida de tudo que a defesa e a acusação alegaram, ou a acusação e a defesa alegaram. E eu estou falando aqui algo óbvio, porque hoje falar obviedade parece ser rebeldia. Então, os colegas têm que começar a indagar no embargo de declaração como eu vou fazer, né? Como eu vou fazer nos casos em que isso acontecer comigo. Tá? Então, a ideia central é que os colegas possam opor embargos de declaração quando esse tipo de situação ocorrer. Então, o colega estava fazendo um julgamento, participando do julgamento, fez tentação oral, ou até pediu a preferência, e ali um dos desembargadores, que um é relator, o relator não tem como julgar sem ver realmente o processo, né? Não tem como. Então, o relator não pode ser o único a ter tido acesso ao processo. Não pode ser o único. Os outros dois desembargadores, revisor, o segundo juiz e o terceiro juiz, eles precisam ter conhecimento dos autos, da matéria. Mas as partes já fazem um relatório, na sustentação oral, entregam memoriais, o Ministério Público também, nas alegações, faz ali um relatório. Eu digo, mas isso é prudência? Dentro da ética da magistratura, é prudente isso?
Obviamente que não é prudente. Eu não posso fazer uma petição inicial apenas com base no que eu ouvi dizer. Não posso defender uma defesa apenas com base no que eu ouvi dizer. Eu preciso estruturar, né, dar uma linguagem jurídica, estruturar a peça com os fundamentos jurídicos e legais e trazer, juntamente com esse contexto, documentos, provas, elementos indiciários que demonstram o pedido. Isso se chama prudência, diligência, efetividade, eficiência. Nós não esperamos nada menos do tribunal do que isso. E aí, ainda tem alguns colegas, ou até mesmo parte da imprensa, reclama quando no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, os ministros, eles dão os seus votos por escrito, junta ali o voto dele. E para isso acontecer, eles leem os autos. E olha, os autos são eletrônicos hoje em quase 90% da federação. Em quase 90% da federação, principalmente no âmbito criminal, os autos são quase 100% digitalizados. Então, não há dificuldade de deslocamento físico dos autos. Então, se alguém reclama no STF, no STJ, TST, TSE, TSM, esses tribunais superiores e mais o Supremo, porque lá eles passam a tarde toda lendo ali os seus votos. Que bom! Que bom! Estão fazendo o que o Código de Ética da Magistratura exige. Está fazendo justamente aquilo que o Edgar Moura Bittencourt coloca nos 20 deveres, nos 20 deveres do juiz. E aí a gente passa por uma situação, inclusive, constrangedora com o cliente, quando o juiz, o desembargador, diz que não leu o processo, dá um voto e um voto contra. E um voto contra. E aí, como ele é o segundo ou terceiro juiz que não leu o processo, você fica perguntando, bom, se ele não leu o processo, qual é a probabilidade de ele me dar um voto favorável? Se ele não leu o processo. Bom, então, minhas amigas, meus amigos, meus queridos, desculpem a minha efusividade nessa questão, que eu estou indignado com esse tipo de julgamento. Tá? Porque, vai demorar o julgamento? Fazer o quê? Mas que demore o julgamento, mas que cada um dos desembargadores apresente as suas considerações, os seus argumentos por ter lido o processo. Ou até dizer, olha, eu li o processo, de fio a pavio, conheço, sei que o caso é assim, assado e tal, e por isso voto com o relator, ou divido do relator. Tá? É isso que tem que ser feito, é isso que se espera, é isso que se manda a prudência, e aí está no Código, no artigo 24 do Código de Ética da Magistratura Nacional. Portanto, a gente vê eu entendo essa situação, no mínimo, como uma violação ética dos julgadores que não leem o processo e ainda votam apenas e tão somente com o relatório e fundamento do relator. Porque, veja bem, se fosse só para uma pessoa decidir, não precisaria de ter um colegiado. Não precisaria ter um colegiado. Então, um julgador de primeira instância, um juiz da vara, decidiu, tal, ele leu o processo. Eu vou recorrer. O recurso é para um colegiado. Bom, esse colegiado, mais de um juiz, ou seja, mais de 2 juízes, diga-se de passagem.
mais de 2 juízes, 3 ou mais. E aí, isso foi criado dentro da lógica do desempate, né? 3 está votando, tá? Tem um desempate, e que justamente você tivesse um número maior de julgadores analisando deditamente todas as questões, todas as teses, todas as provas trazidas pelas partes. Olha, tomemos como exemplo o caso que um mês atrás, ou semanas atrás, do Daniel Alves, em que o Tribunal da Catalunha, 4 juízes, né, 3 juízes e uma juíza, ou melhor, 3 juízas e um juiz, deram provimento ao recurso do Daniel Alves para absolvê-lo, porque não encontrou elementos mínimos para condená-lo. Então, esse erro. Agora, o tribunal só vai fazer isso nos casos de repercussão, nos casos em que houver mídia interessada. Não, aí não, né? Aí não. A gente lamenta muito essa situação, é triste isso, tá? E aí, a formação, o último livro, né, de hoje, Formação Jurídica, né, do José Renato Naline, né, foi presidente do tribunal, secretário de Educação do Estado de São Paulo, grande professor, grande jurista, Renato Naline, escreveu aqui, ele coordenou, né, e tem um artigo dele aqui também, sobre a formação jurídica. E a formação jurídica, segundo ele, é pautada na ética. Não existe formação jurídica que não esteja pautada na ética. Não existe. Aliás, não existe nada na vida, né, em uma civilização, e especialmente democrática, onde a conduta das pessoas, no geral, não esteja pautada na ética. E por isso também que existem vários livros de ética, e nós vamos falar aqui nos próximos programas do nosso canal, Advocacia e Prerrogativas, né? Sempre aqui prestigiando o nosso canal, respeite as prerrogativas da advocacia, justamente para que todos nós, cidadãs, exija, ou possamos exigir de todos os agentes públicos um comportamento, uma decisão pautada na ética. É isso que a gente deve fazer. Nos casos em concreto, o advogado, a advogada, embargue, alegando justamente que não houve um julgamento. Então, se o colega vai para um julgamento no tribunal, e aí você verifica que só o relator leu o processo e todos os outros não leram o processo, e deles até que dizem, eu não li o processo, mas me sinto habilitado para julgar. Como? Ah, mas pela minha experiência, magnitude, aquelas coisas todas, aquela adjetivação que... Aí, no mínimo, mais ausência de humildade, né? Assim, voltamos a dizer, cada caso tem a sua peculiaridade. Cada caso. Porque se fosse assim, os tribunais já têm alguns julgados sobre homicídio, sobre roubo, sobre tráfico de drogas, sobre crimes de corrupção, crimes contra a dignidade. No Código Penal todo, todos os artigos do Código Penal ou das leis penais, já tem algum tipo de interpretação. Então, a gente fecha o tribunal e diz assim, não, vamos aplicar aquela decisão, porque nós já temos, para esse tipo penal, nós já temos uma decisão. Mas por que não fazem isso e não vão fazer? Isso seria uma loucura fazer isso. Porque cada caso é um caso. E a gente precisa analisar caso a caso, sobretudo pelo princípio constitucional da individualização. Da individualização e da individualidade. Não só das penas, mas também das imputações. Cada pessoa deve ser imputada individualmente, com os respectivos argumentos acusatórios e provas. Olha,
Então, se tiver 10 pessoas no processo, todas elas devem ter a sua participação e comportamentos individualizados e com provas, para permitir, sobretudo, o exercício da ampla defesa do contraditório, certo? Então, o processo, ele é um processo, esse processo, quando chega ao tribunal, o tribunal vai ter que analisar o comportamento de cada um e verificar se o juiz, ao decidir, ao sentenciar, acertou, se equivocou ou exagerou, né, na sua sentença. Mas como é que vai fazer isso? Se o desembargador só um lê e os outros não leem. Isso é de deixar a gente muito indignado, porque não está ocorrendo, neste tipo de caso, não está ocorrendo julgamentos justos e éticos. Tá? Não está ocorrendo. Né? Agora, o colega, ou os colegas, até mesmo, eu não tenho um colega juiz, não sou juiz, sou advogado, mas não conheço juízes, não tenho intimidade com juízes, nem com promotores. Meus colegas quase todos são, meus amigos quase todos são da advocacia. Né? Respeito todo mundo e falo sempre com respeito. E o nosso papel aqui, enquanto função essencial à justiça e indispensável à administração da justiça, é cobrar um julgamento ético e justo, assim como o Poder Judiciário cobra dos advogados. Uma defesa efetiva, coerente, racional, ética, um comportamento urbano e probo dos advogados. Não é isso? Não tem problema. Esse é o nosso... Ninguém tem medo de ser cobrado, mas o tribunal precisa ler os processos. E aí, para encerrar, vou deixar aqui de novo, né, a lição do Edgar Moura Bittencourt, né, no livro O Juiz, né, nos 20 mandamentos do juiz. O 15º mandamento. Todas as peças tu lerás, lentas e cuidadosamente. E isso, infelizmente, em boa parte dos tribunais do Brasil, não está ocorrendo. Não está ocorrendo. E aqui depois, em outro momento, a gente pode ampliar essa reflexão também para o Tribunal de Ética, ou para os tribunais de ética, diga-se passagem. Tá? Os tribunais de ética da advocacia, do Conselho Regional de Medicina, e de outros conselhos regionais, tá? Que, por vezes, têm o mesmo costume. Um relator faz o relatório e os outros simplesmente acompanham, decidem, não veem nada, nem valoram também a sustentação oral, nem leem memoriais. É complicado. O advogado o advogado se desincumbe, né, do seu dever de entregar o melhor para um julgamento. Mas os julgadores deste julgamento colegiado não têm entregado o melhor para os advogados e para os seus respectivos os respectivos jurisdicionados. E aí, se a culpa é do gigante volume de trabalho, a gente precisa botar um freio nisso. Tem alguma coisa errada, é melhor a gente parar, então, de julgar processo, botar gente inocente na cadeia. Desse jeito, é um julgamento justo. Tá? E quando o cidadão ele tem acesso, né, ao julgamento, ele fica desesperado, como eu já vi vários clientes desesperados, e clientes de outros colegas. O cara chega até a quebrar o aparelho do monitor, porque eles dizem, porra, mas você está julgando, nem leu o meu processo. Né? Então, as últimas fichas, as últimas cartadas, né, que o cidadão tem são ignoradas, por vezes, com esse tipo de comportamento de determinados desembargadores nos tribunais. Eu vou decidir, mas eu não li o processo. E aí, com todo respeito, e eu respeito quem pensa diferente, o fato de ter 20, 30 anos de judicatura não é salvo-conduto ou não é impedimento
né, e nem guarida para o julgador do colegiado deixar de ler os autos. Deixar de ler os autos. É importante que ele leia os autos. E aí, muitos colegas advogados têm feito até ementa também, ou um resumo da sua tese no rosto da petição. Como eu sempre fiz e eu faço, até para facilitar a minha vida. Muitos processos, você bate o olho ali na ementa e você já depreende, né, o que você escreveu, né? Então, esta é uma situação em que a gente precisa, na realidade, cobrar com todo o respeito, sempre com admiração, porque a advocacia é função essencial à justiça, o advogado é indispensável à administração da justiça, e o nosso dever é cobrar sempre, com muito respeito e muita dignidade, por julgamentos mais efetivos, eficientes, justos e éticos. Beleza? Forte abraço aqui. Até nosso próximo programa, que será na próxima quarta-feira, com uma segunda parte, né, desta matéria, e é ainda sobre ética no Poder Judiciário. Beleza? Fiquem com Deus. Obrigado. Compartilhe esse material com os colegas, tá? Compartilhe esse material com os colegas e deixe aí o seu joinha se você gostou, as suas sugestões de novas temáticas, tá? E se inscreva no canal. Fiquem com Deus.